Estamos de volta com o Perfil Empreendedor, agora com o nosso bloco de entrevista. Nossa entrevistada de hoje é Jaqueline Batista, gerente do Sebrae, aqui da região, não é isso? Exatamente. Jaqueline, é um prazer muito grande ter você no nosso Perfil Empreendedor. Eu que agradeço pelo convite, muito feliz de estar aqui com você hoje. Jaqueline, primeiro eu queria que você começasse falando da região que você atua aqui como gerente regional. Tá. Bom, na verdade, o Sebrae, né, ele é do estado do Rio, né, ele é nacional, mas a gente no estado do Rio tem 10 regiões. E eu atuo aqui na região que a gente chama de Serrana 2, que atende a Petrópolis, onde a gente tem um escritório regional, temos Teresópolis, onde a gente tem uma micro-regional, e temos também São José e Guapimirim, que são municípios um pouco menores, que a gente atende fazendo visitas e desenvolvendo ações, mas não temos ponto de atendimento direto. A gente faz atendimentos através de Teresópolis, que é mais perto tanto de São José quanto de Guapi. São José, às vezes, inclusive, a gente atende por aqui também. Entendi. Né? E as outras 10 regiões, elas são divididas assim. Rio de Janeiro, a gente tem só o município do Rio, como é muito grande, e depois a gente tem Serrana 1, tem Leste Fluminense, tem a Litoral, né? E aí tem até municípios a mais do que nós 4 aqui, porque nós estamos concentrados com 4 municípios, bastante densidade demográfica. Então a gente teve esse privilégio de ficar com um número menor de municípios para poder tratar um pouco mais aqui das pessoas do local. Entendi. Agora, é interessante, mas por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem exatamente o que o Sebrae faz. Muitas vezes conhecem o Sebrae pelo Empretec, conhecem o Sebrae por algum curso, né, por uma ação específica, mas não. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho do Sebrae, principalmente aqui na região. Tá, o Sebrae, na verdade, ele atua na questão de apoio às micro e pequenas empresas, né? É um serviço diretamente focado para essa questão. A gente apoia também a questão do empreendedorismo, porque o que acontece? As pessoas costumam montar seus próprios negócios e a gente observa que com o tempo elas acabam infelizmente vindo a falir porque não tiveram orientação, não procuraram saber certos detalhes que são importantes para a sobrevivência da empresa. Então a nossa intenção é começar com eles desde os primeiros passos para que a gente venha orientar toda a questão assim, de estudo de mercado, para saber a questão das contabilidades, como devem ser feitas, questão de marketing, tudo isso que às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento, a pessoa sabe trabalhar tecnicamente, mas não tem a questão da administração do próprio negócio. Agora, Jaqueline, essa orientação, como é que ela funciona para as pessoas que estão nos ouvindo? Quer dizer, ela é gratuita, as pessoas podem vir aqui, ligar, marcar uma hora, como funciona essa orientação? Tá, o Sebrae, na verdade, ele tem um atendimento gratuito, a gente trabalha de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. No atendimento, a pessoa pode tirar várias dúvidas, pode ter algumas consultorias assim que a gente considera mais simples, né? E se ela tiver algo que seja muito focado para a empresa dela, que queira algo mais assim detalhado e trabalhado, a gente contrata um consultor, que a gente tem um cadastro de consultores, né? E de acordo com o tema, a gente aciona esses consultores para que eles venham atender especificamente essa empresa. Nesse caso, há um custo, sim, mas é um custo totalmente acessível, não é nada que vai impactar no orçamento das empresas. Mas isso é uma opção. Isso é uma opção, isso é um serviço que a gente faz à parte, porque a nossa intenção realmente, por exemplo, no momento, né, de um ano para cá, a gente vem focando bastante no empreendedor individual, porque a gente sabe que o mercado informal é muito grande e que muitas dessas pessoas que ficam trabalhando nessa informalidade não têm acesso a INSS, não tem como regularizar um empregado e ficam, né, desenvolvendo aqueles negócios, atividades de uma forma informal. Então, o que a gente pretende com isso? Formalizando em parceria com a prefeitura, a gente pretende dar para essas pessoas cidadania, né, dar a condição que ela venha se aposentar, ou que se ela tiver, por exemplo, um acidente de trabalho, que ela consiga entrar de licença. Então, assim, são direitos que a pessoa, né, o ser humano precisa ter. E o que a gente vem observando é que muitos desses empreendedores que começam, às vezes, por exemplo, a gente tem um caso de um marceneiro que ele queria fornecer para uma empresa grande aqui da cidade, que é a GE Selma, e ele não podia porque ele não tinha como emitir nota fiscal. A partir do momento que ele se formalizou, hoje em dia ele atende a Selma. Então muitos também vêm atender ao próprio Sebrae. Por exemplo, a gente está colocando cortina hoje aqui no escritório, né? E é um empreendedor individual que nós mesmos formalizamos. Então a gente fica muito feliz em ver essas pessoas progredindo e conseguindo até aumentar seu range assim, de atendimento, porque conseguem, né, agora atingir algumas fatias de mercado que antigamente eles não conseguiam por não ter nota fiscal. E muitos deles, o que acontece, né? Eles têm um valor máximo que eles podem faturar por ano, até 36 mil.
Se ele ultrapassar esses 36 mil, ele automaticamente tem que migrar para uma microempresa. E a gente já vem observando que alguns que eram pequenininhos, empreendedores individuais, já estão crescendo e virando microempresários, né? Então isso é muito bacana. Muito. Agora, ele recebe também uma orientação dentro desse processo de microempreendedor individual ou é só o alvará e o registro? Bom, na verdade, a gente vai orientar ele para o processo de formalização, né? A gente indica que eles venham primeiro conversar conosco para a gente passar toda essa questão, como deve ser feito, porque ele até pode fazer isso na própria casa dele. Existe até uma cartilha que eu já vi. Existe, né? Ele pega bastante informações, mas assim, a gente acredita que o contato conosco aqui é interessante pelo seguinte: existem algumas atividades que são de risco, que a gente considera, por exemplo, a pessoa que vende bujão de gás, ele não pode se estabelecer em qualquer lugar. Então, assim, a prefeitura precisa, né, verificar se ele tem essa disponibilidade de estar trabalhando com esse tipo de produto ali, se vai causar algum dano. Então, assim, quando a gente percebe que é baixo risco e que ele tem, por exemplo, um ponto de referência, por exemplo, manicure que vai fazer a unha na casa da cliente. Então, assim, é uma questão até mais fácil de resolver, a gente já consegue até resolver aqui com parceria da prefeitura, a gente já liga, já dá autorização prévia, dali a pouco o alvará já está emitido, a gente emite a certidão, né? E ele já pode emitir nota fiscal, o teu CNPJ dele é todo bonitinho. Então, assim, a gente já viu casos também das pessoas que às vezes não estão assim muito bem informadas e fazem a sua própria regularização através da internet, que não é assim difícil, né? Mas pulam essa fase de fazer a questão da autorização prévia, né? Que a gente fala que é busca prévia. E aí, quando ele vai pegar o alvará, ele percebe que ele está fazendo algo que, na verdade, não está sendo permitido. Então, para evitar esse contratempo, a gente pede que as pessoas venham aqui primeiro se informar. A gente, de tempos em tempos, até costuma fazer umas palestras, né? E já conversa... Exatamente, gratuitas. Já tem na agenda, já divulguei na agenda algumas vezes. Obrigada, a gente agradece. É porque acho importante que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? Sim. Porque muita gente não procura porque não sabe. Falta de informação. Falta de informação. Mas aí a gente faz essas palestras e a gente tem formalizado bastante pessoas, né? E a gente acredita que esse número tenda até a aumentar, porque a gente hoje, inclusive, o que aconteceu? A gente estava até tendo uma conversa com o pessoal da prefeitura, porque a gente tem várias linhas de crédito que estão sendo disponibilizadas hoje para os 7 municípios que tiveram as chuvas em janeiro, né? Petrópolis é um desses municípios, apesar da gente ter sido muito pouco atingido, né, em comparação, por exemplo, a Friburgo, né? Teresópolis também foi um pouquinho menos, mais que Petrópolis, menos que Friburgo. E esses recursos estão disponíveis. Só que, assim, muitas dessas pessoas, né, que sofreram, né, algum problema, elas ainda estavam na forma informal. E o que aconteceu? Elas não estão tendo tanta facilidade quanto aqueles que já tinham CNPJ, uma vida assim de faturamento da empresa, para poder mostrar para os bancos que ela tem condição de pagar esse financiamento. Então a gente está fazendo até assim bastante ações voltadas para essa questão da conscientização dessas pessoas, para elas virem para a formalidade, para que elas sejam enxergadas, entendeu? Pelo município, pelos bancos, né? Que elas... Quanto tempo já tem, Jaqueline, esse MEI, né? O microempreendedor individual? A gente tem atuado mais fortemente de um ano para cá. E já tem uma estatística de crescimento de pessoas que já deram certo, que já... Olha, Fábio, se beneficiaram com isso? Como a gente está finalizando o ano praticamente agora, e a gente teve essa questão aí de já fazer vários pontos de atendimento emergencial por conta das chuvas, né? Que a gente teve 3 municípios que foram atingidos, né, na nossa região, aqui da Serrana 2, que foi Petrópolis, Teresópolis e São José. Então agora, na metade de janeiro para cá, a gente desativou o atendimento normal, a matriz de cursos que a gente costuma fazer, para fazer atendimento individual para essas pessoas que nos procuraram, contando os problemas que tiveram, as perdas, até para que a gente possa orientar, inclusive aqueles que conseguiram recurso, para que eles comecem de uma forma até melhor do que eles estavam anteriormente. Mas independente desse problema que houve, você já deve ter pelo menos uma sensibilidade, talvez você não tenha ainda a clareza dos números, mas você tem uma sensibilidade das pessoas que efetivamente conseguiram um resultado com isso. Muitas pessoas? Bastante. A gente estava até vendo aqui umas estatísticas, se eu não me engano, 1.900 e poucas empresas foram formalizadas recentemente, sendo que dessas parece que quase 700 eram empreendedores individuais, entendeu? No início desse ano, não sei se foram 300 e pouco e 200 já eram empreendedores individuais. E acontece desse microempreendedor, ele se motivar a fazer cursos, querer fazer
possivelmente um Empretec depois? Isso acontece? Olha, geralmente eles sentem essa necessidade, né? Logo no princípio, o que vai acontecer? A gente vai dar uma ajuda a ele, porque ele tem que fazer a contabilidade dele. Assim que ele se formaliza, a gente disponibiliza uma cartilha onde vai dar a entrada do que ele está comprando, a saída. Isso que é uma contabilidade nova, né? Tem um diferencial do padrão, né? Sim. É uma coisa até bastante simples, né? Para que ele saiba, consiga saber o que ele está comprando, o que ele está vendendo, até porque no final do ano ele precisa fazer a declaração de imposto de renda, né? E ele precisa apurar isso tudo bonitinho. Bom frisar isso, porque tem muita gente que acha que não precisa fazer imposto de renda. Não, tem que fazer. Tem que fazer. Se não fizer, inclusive, o que acontece? A pessoa, quando ela for tentar tirar o DAS, que é o boleto onde ela paga, né, a contribuição dela, ela não consegue emitir para o ano de 2011. Então, essas pessoas, às vezes, vêm aqui com boletos atrasados, falta do imposto de renda, a gente faz o imposto de renda, a pessoa, né, regulariza o pagamento para que a gente possa, então, emitir os boletos para o próximo ano. E assim, o que a pessoa vai percebendo, né? Que com o tempo ela precisa ir se profissionalizando, não na questão só técnica, né, do serviço que ela presta, mas também na questão da gestão. E costuma vir nos procurar. Em relação ao Empretec, a gente tem muitas pessoas que fazem Empretec sim. Agora, o EI, no caso, assim, porque o Empretec é um curso que, apesar de ter subsídio e tudo, ele é um curso até, a gente pode dizer que é um investimento. Então, às vezes, o EI, ele não tem, assim, essa disponibilidade momentânea para estar fazendo esse curso. E a gente tem outros cursos menores, como Aprender a Empreender, que é muito interessante. A gente tem o próprio, que ensina justamente como que você faz para abrir a tua empresa. A gente começa com grupos e vai galgando, assim, espaços, né, degraus, até que ela faça até no final um plano, né, do negócio dela completo, desde a parte de marketing, gestão, tudo isso. E assim, a gente tem indicado bastante cursos também, que a gente tem cursos que são assim muito baratos e que são assim primordiais para que a pessoa consiga se organizar. Agora, já o Empretec, a gente acaba percebendo assim um perfil diferente. Talvez assim pessoas que já tenham saído da universidade, estão meio assim perdidas sem saber o que fazer. E porque a gente sabe, né, que o comportamento empreendedor já vem com a gente desenvolve com o tempo, às vezes desenvolve sozinho, às vezes precisa ser estimulado. Então, muitos vêm atrás disso para tentar entender o que é da vida. Agora, o Empretec, ele já tem uma estatística bem forte, né? Sim. De pessoas que tiveram resultado, parece que o índice cai muito de pessoas que falem, né? Exato. Cai de, sei lá, de 60 para 6, uma coisa absurda, mais ou menos isso. Né? Quer dizer, é muito importante a informação para quem vai fazer a gestão do seu negócio. Porque o Empretec, ele bate bastante nessa questão de você assim, se informar, traçar metas e tomar as decisões em cima dos embasamentos que você teve dessas informações. Então não é decidir as coisas assim, porque achou, sexto sentido, não é isso. Então quanto mais a gente tem embasamento para tomar uma decisão, a gente corre menos risco de errar. E acho que talvez esse seja o sucesso de manter né, as empresas funcionando. Eu já observei também no site do Sebrae várias ferramentas, várias informações importantes, como tem eu não me lembro exatamente, mas tem uma parte que vocês dão uma exposição de vários tipos de negócio, como as pessoas podem proceder, como se fosse uma cartilha, uma apostila de cada tipo de segmento de negócio. A gente costuma ter exatamente algumas cartilhas, a gente tem esse material impresso. E nós temos também um site até que é do parceiro nosso, que é o Sebrae do Espírito Santo, principalmente, que ele costuma ter muitos planos de negócio já desenvolvidos e são planos bastante concisos, bem interessantes. Então, por exemplo, a pessoa quer abrir um pet shop, quer abrir, sei lá... modelo prontinho. Exatamente, ela já consegue se galgar ali. Eu até coloco no site Perfil Empreendedor, no site, perfilempreendedor.tv.br, eu dou dica de vários sites que as pessoas... que eu acho interessante. E o site do Sebrae é um deles. Por causa disso. Porque eu achei muito interessante. Eu pesquiso muito e o que eu acho interessante eu dou a dica. Porque o modelo está pronto ali. Você abre, você tira muitas dúvidas ali. Pois é. São coisas que às vezes a pessoa nunca imaginou que ela tivesse que parar para pensar. E ali ela vê que realmente, né, na realidade, ela tem que sentar e ver detalhe por detalhe, se precaver de tudo, se organizar, fazer conta direitinho, saber que o retorno às vezes demora para vir, né? Isso é importante. Já é um bom ponto de partida, né? Para quem quer abrir um negócio, já pesquisar lá o segmento, ver, já vai esclarecer bastante coisa. E vai com o pé no chão.